Professor Tiago na área, trazendo resolução de questões da Banco IBFC. Dessa vez nós iremos resolver questões sobre regra de 3, tanto simples quanto composta. Então vem comigo para as resoluções. Regra de 3, simples e composta da Banco IBFC. A nossa primeira questão foi retirada do concurso da Imbel do ano 2024 e vai ser sobre regra de 3 simples. Eu vou deixar aqui em cima se vai ser simples ou composta. Em um hospital, 4 médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando 6 médicos com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia, aí ele quer saber aqui o quantitativo. Se vai ser 61, 65, 85, 90 ou 81. Bom, vamos montar aqui nossa regra de 3. Né? Temos aqui o número de médicos e temos o número de pacientes. 4 médicos atendem 54 pacientes. 6 médicos atendem X. Aqui eu preciso saber se a minha regra de 3 ela vai ser direta ou inversa. Como assim? Quando eu aumento aqui a quantidade de médicos, o que acontece com a quantidade de pacientes que eu vou atender? Vai aumentar também. Então, essas setas sendo na mesma direção, você pode multiplicar cruzado. Então, 4x é igual a 6 vezes 54. O que eu aconselho? Que você não faça esse produto ainda, tá? Você passa esse 4 aqui dividindo. Então, vai ficar 6 vezes 54 dividido por 4. Eu posso fazer o produto? Pode. Você pode vir aqui, ó, fazer o produto. 6 vezes 4, 24. Põe 4 igual a 2. 6 vezes 5, 30. Com 2, 32. E depois dividir por 4. Só que se você aprender a trabalhar com simplificações, tá? Eu vou fazer até aqui a divisão para a gente ver quanto é que daria. Aqui no caso daria 81. 81 vezes 4, 324, resto 0. Beleza, já vou colocar aqui direto. Se a gente trabalha com simplificação, as coisas ficam mais fáceis. Olha só, esse 4 eu posso simplificar aqui, ó. 6 com 4 vai ficar 3 vezes 54 dividido por 2. 54 por 2 dá 27. 3 vezes 27, 81. Então, o ideal em questões que envolvem essa parte de regra de 3 seria você trabalhar com simplificação. Isso vai fazer com que você poupe tempo e diminui também a chance de você errar. Mas se você fizer o produto e dividir por 4, né, faz o produto, 6 vezes 54, vou puxar aqui uma setinha, ó. O x ficaria 324 dividido por 4. Também vai dar 81, tá? Não vai mudar o resultado, são formas diferentes. Existe outra possibilidade de fazer? Existe. Você poderia pegar aqui, ó, por exemplo, o 54, dividir por 4, né? Porque são 54 pacientes por dia, 4 médicos. E o resultado, tá? O resultado de 54 por 4, você multiplica por 6, tá? Então, teria outra possibilidade. Nesse caso aqui, o gabarito é a letra E. Questão número 2. Em uma escola, 120 alunos consomem 15 litros de suco durante o intervalo. Se a escola organizar um evento maior e quiser servir suco na mesma proporção, para atender a 200 alunos, seria necessário uma quantidade em litros de suco igual a... Então, aqui, regra de 3 simples e direta. Nós temos aqui os alunos, 120, né? Inicialmente 120, e temos aqui o suco, né? Dado em litros. São 15 litros. Então, para 120 alunos, são 15 litros. Para 200 alunos, nós vamos ter aqui X. Então, 120 vezes X igual a 200 vezes 15. E aqui, nesse caso, eu reforço, é melhor a gente passar o valor e simplificar. Então, 200 vezes 15 dividido por 120. Olha só, um zero aqui já foi. Já podemos eliminar aqui esse zero. Eu posso fazer o seguinte, ó. 15 e 12 são números que são múltiplos de 3. Então, eu posso simplificar por 3. E aí vai ficar 20 vezes 15 dividido por 3, 5. E 12 dividido por 3, nós vamos encontrar aqui 4. 20 dá para dividir por 4. E dá 5. 5 vezes 5, 25 litros. Encontramos aqui nossa resposta. Gabarito, letra C. Vamos fazer agora a nossa terceira questão. Um pintor leva 12 dias para pintar uma casa trabalhando 6 horas por dia. Se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, ele levará para pintar a mesma casa. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora com
tempo, né? Então, temos aqui, ó, o pintor, ele leva 12 dias para pintar a casa, certo? Então, dias são 12. E a quantidade de horas, né, que ele trabalha por dia são horas, nós temos aqui 6. Aí ele pergunta, né, se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, diminuiu aqui o tempo, tá? Quantos dias ele vai precisar? Primeira observação que você vai ter que fazer aqui é o seguinte: você diminuiu o tempo, tudo bem. Ele vai precisar de menos ou de mais dias? Vai precisar de mais. Então, essa regra de 3 não dá para você fazer cruzado. Se você fizer, o resultado vai sair errado. Aqui no caso, vai ser o seguinte: vai ser 4 vezes x igual a 6 vezes 12. E o esqueminha aqui é o mesmo. Passa primeiro o 4 aqui, ó, dividindo. Então, x vai ser igual a 6 vezes 12 dividido por 4. 6 vezes 12 dividido por 4 dá o quê? 3. 6 vezes 3, 18. 18 o quê? 18 dias. Note que aumentou aqui certinho, tá? Está trabalhando menos horas por dia, então vai precisar de mais dias. 18. Questão 4. Vamos fazer aqui a nossa quarta questão. São necessários 60 pedreiros para construir um pequeno prédio em 40 dias. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros que uma construtora necessitará para construir o mesmo prédio em outro local e totalmente idêntico, só que em apenas 30 dias. Então, vamos anotar aqui as informações. Número de pedreiros, 60. O tempo dado em dias, inicialmente 40. O que acontece com o tempo? O tempo vai diminuir, vai cair aqui para 30. Então, temos uma redução no tempo. O que vai acontecer com o número de pedreiros? A construtora vai precisar de mais gente. Então, isso aqui vai aumentar. Aí, nossa regra de 3, ela é uma regra de 3 simples, porém, ela é inversa. Então, eu não posso multiplicar cruzado. Vai ficar 30x igual a 60 vezes 40. Então, x vai ser igual a 60 vezes 40, dividido por 30. 60 por 30 dá 2. 2 vezes 40, 80. Então, o gabarito aqui é a letra C. Questão número 5. Ana viajou com o seu carro a uma velocidade média de 60 km por hora durante 6 horas. Se a velocidade média do carro fosse 20 km por hora maior, então Ana faria o mesmo percurso em letra A, 4 horas, letra B, 4 horas e meia, letra C, 4 horas e 40 minutos, ou letra D, 4 horas e 50 minutos. Então, vamos anotar aqui as informações. Nós temos a velocidade em quilômetros por hora, inicialmente 60, e nós temos aqui o tempo dado em horas, que são 6. Como ele colocou aqui que é 20 km maior, então a velocidade seria de 80. Aumentando a velocidade, o que acontece com o tempo? O tempo vai diminuir. Então, nós temos aqui também uma regra de 3 simples, porém inversa. Isso caracteriza que a Banco BFC ela gosta de colocar regra de 3 inversa. Outra coisa que nós temos aqui é o seguinte: nós temos o tempo dado em horas e minutos. Então, preste atenção nesse cálculo aqui para não fazer errado. Então, aqui vai ficar 80x, 80 vezes x, igual a 60 vezes 6. Então, 80x é igual... Aqui vai ser o seguinte, ó. Vou passar esse 80 primeiro, vai ficar mais fácil. Sempre vai ser mais fácil se você passar primeiro o valor que está aqui multiplicando, porque você vai conseguir simplificar. Esse 0 já foi, e aí eu vou simplificar aqui o 6 com o 8. Eu vou dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 6, né? Não mexi aqui. E 8 dividido por 2 dá 4. Só que eu ainda consigo simplificar de novo. 6 por 4, tá? Aqui vai ficar 3 vezes 3, dividido por 2. Então, x vai ser 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 é uma conta bem simples de fazer. Vai ser 4,5 horas. Só que 4,5 horas são 4 horas e meia, né? E 30 minutos ou 4 horas e meia. Então, preste atenção como é que a banca coloca também dentro das questões. O gabarito aqui é a letra B. Questão número 6. Vamos fazer a leitura aqui da questão 6.
Para fazer 200 ml de molho de tomate, é necessário usar 20 ml de extrato de tomate. Então, molho, e nós temos aqui o extrato. Então, é 200 ml, tá? Molho dado em ml, e o extrato também dado em ml. Tá? Vamos colocar aqui certinho. Então, para cada 200 ml do molho, são 20 ml do extrato. Assinale a alternativa correta quanto à quantidade de molho de tomate que é possível fazer com 100 ml. Então, se eu aumentei aqui, ó, o extrato, né? Se eu aumentei aqui o extrato para 100, vou aumentar a quantidade de molho. Então, aqui, regra de 3, simples e direto. 20x igual a 200 vezes 100. X é igual a 200 vezes 100 dividido por 20. Simplifica aqui esse zero. 20 por 2 dá 10. 10 vezes 100, 1000 ml. Feito. Gabarito letra C. Questão número 7. Vamos anotar aqui também com cuidado. Um entregador ganha R$10 por entrega. Cada entrega demora cerca de 20 minutos, em média, para ser completada e ele, né, recebeu o dinheiro correspondente. Então, ó, para cada entrega, ele recebe R$10 e o tempo em minutos, né, o tempo dado em minutos, 20. Ele já está trabalhando há 5 horas e pretende fazer nesse dia R$250. Assinale a alternativa que indica corretamente a expectativa de quanto tempo a mais ele deve trabalhar. Então, olha só. Aqui a gente vai calcular quanto tempo em minutos, tá? Ele necessita para ganhar R$250. Aí, quando a gente encontrar esse tempo, a gente converte para horas e aí já sabe que ele já trabalhou 5. Então, vamos lá, vamos fazer desta maneira. Se ele quer mais dinheiro, então ele vai precisar de mais tempo. Setas na mesma direção, regra de 3 simples. 10x é igual a 250 vezes 20. Aqui dá para simplificar esse zero aqui mesmo. Tá? X é igual a 500 minutos. Aí eu vou pegar o 500, vou dividir por 60 para poder converter de minuto para hora. Aqui vai ficar 8, ó. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Resta 20. São 8 horas e 20 minutos. Só que ele já trabalhou 5. Então, se eu pegar 8 horas e 20 minutos e descontar 5, vão sobrar 3 horas e 20 minutos. Então, ele precisa trabalhar mais 3 horas e 20 minutos, contando aí essa média, para poder alcançar aqui os R$250. Então, gabarito, letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 8. É uma questão aqui que envolve torneiras, tá? 2 torneiras abertas e com mesma vazão enchem um tanque. Então, número de torneiras, 2, tá? Enche um tanque, né? Que estava vazio em 18 horas. Então, o tempo aqui, dado em horas, 18. Se mais uma torneira, se eu somar 2 com mais uma, vai ficar o quê? Vai ficar com 3. Se mais uma torneira idêntica às duas e com a mesma vazão fosse aberta, então o tanque seria completamente cheio em. Então, se eu tiver 3 torneiras, o que acontece com o tempo? Aumentei torneiras, o tempo vai diminuir. Já sei que o tempo é menor que 18. Olha só a letra D. Já elimina. Tá? Regra de 3, simples e inversa. 3x igual a 2 vezes 18. X é igual a 2 vezes 18 dividido por 3. 2 vezes 6, né? 18 por 3 dá 6. 12 horas. Temos aqui o gabarito na letra C. Questão, deixa eu só ver aqui. Essa daqui é a 9, tá? Tá 10 aqui, mas eu vou corrigir para a gente não voltar do zero. Ó. Questão 9. A razão entre o número de candidatos aprovados e do número de candidatos reprovados no concurso é de 3 para 14. Então, aprovado para reprovado, 3 para 14. Se 840 candidatos foram reprovados no concurso,
Então, o total de candidatos que fizeram o concurso foi. Então, você já tem os reprovados, 840. Vamos encontrar aqui os aprovados e aí a gente soma. Então, aprovados sobre reprovados é igual a 3/4. Por que que aqui entra em regra de 3? Razão e proporção é um tipo de regra de 3. Eu posso multiplicar cruzado, como eu posso fazer o seguinte, ó, 3 vezes 840 dividido por 14. Então, aqui nesse caso, olha só qual que é o bizu, ó, 84 por 14. 84 por 14, 6 vezes 4, 24, foi o 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. Resto 0. Então, temos aqui 3 vezes 60. 3 vezes 60, 180. Então, se eu tenho os reprovados e tenho os aprovados, o total é a soma. 0, 4 com 8, 12. Põe o 2 e vai 1. 1 mais 8, 9. Com mais 1, 10. Então, temos aqui 1020 é o total. 1020 é o número que está entre 990 e 1030. Gabarito, letra C. Agora sim, a questão 10. Tá? Diz aqui o seguinte, vamos anotar aqui as informações. Num cruzeiro marítimo com 1.200 pessoas a bordo, incluindo os tripulantes, a comida suficiente para todas durante 18 dias. Então, número de pessoas, 1.200, e o tempo em dias, né, que a comida vai durar, 18. Caso houvesse 300 pessoas a menos, então teríamos aqui 900 pessoas, então a comida seria suficiente para, se eu diminuir pessoas, aumento aqui o tempo. Então, 900x é igual a 1.200 vezes 18. Note que eu já multipliquei aqui, ó, tá? 900x, 1.200 vezes 18. X igual a 1.200 vezes 18 dividido por 900. Simplifica aqui os zeros, olha só que legal, simplifiquei. 12, 18 dividido por 9 dá 2. 12 vezes 2, 24 dias. Gabarito, letra C. Questão número 11, tá? Também de regra de 3, simples. Para percorrer a distância entre duas cidades, a velocidade média é de 90 km por hora e o tempo gasto é de 4 horas. Então, temos velocidade em km por hora, 90, tempo dado em horas, 4. Se a velocidade média fosse de 60 km por hora, então o tempo necessário para percorrer a mesma distância seria, bom, diminuiu a velocidade, vai aumentar o tempo. Regra de 3, inversa. A cara da Banco BFC. 60x igual a 90 vezes 4. X, 90 vezes 4, dividido por 60. Podemos simplificar aqui, ó. 9 vezes 4, 36. Dividido por 6. Aqui, ó, 36 por 6. 6 horas. Temos aqui a resposta direta. Nesse caso, eu preferi fazer aqui o produto para chegar ao 36. Essa habilidade de fazer os cálculos rápido e observar qual é o melhor caminho, você só vai ganhar se você praticar um pouquinho. Então, praticando, você chega também a essa velocidade sem nenhum problema. Gabarito, letra A. Questão número 12. Tá? Questão número 12, ele traz aqui uma porcentagem, mas a gente consegue resolver com regra de 3. Numa fazenda, 15 dos animais são porcos. 15% dos animais, olha só. 15% são porcos. Ele não diz o restante, né? Se o total de porcos dessa fazenda é 12, então 35% do total de animais da fazenda é igual a. Então vamos fazer o seguinte, esse problema a gente vai fazer o inverso, né? A gente vai pegar essa informação e vai transformar aqui nos porcos, vamos encontrar, tá? Ó, olha só, 12 vou até escrever, tá? São todos os porcos. Então, 12 corresponde a 15% de todos os animais. Se eu quero saber aqui, se eu quero saber quanto é 35% do total de animais da fazenda, eu vou fazer essa regra de 3. 12 animais, 15%,
quantos animais são 35%. Então, essa é a regra de 3 que a gente vai fazer. Aqui, no caso, vai ser regra de 3 direto. Tá? Se eu aumentei a porcentagem, vai aumentar também aqui o número de animais. Então, 15x é igual a 12 vezes 35. Mesma coisa, passa primeiro esse 15. Simplifica o 12 com o 15 por 3, vai ficar 4 vezes 35, dividido por 5. 4 vezes 7, tá? 35 por 5 dá 7, 28. Então, 35% do total de animais da fazenda corresponde a 28 animais, gabarito letra D. Questão número 13. Um pintor gasta 50 dias para pintar 2/3 de uma escola. Ou seja, para pintar 3/5 da mesma escola, serão gastos. Então, 50 dias, ele pintou 2/3 da escola. Ele quer saber aqui em quantos dias ele vai ser capaz de pintar 3/5, tá? Aqui nesse caso vai ser regra de 3 direta, tá? Aqui nesse caso você tem tempo, mas aqui vai ser direto. Olha só. 2/3 de x é igual a 50 vezes 3/5, tá? 50 vezes 3/5. Beleza. O que a gente pode fazer aqui de imediato? Simplificar esse 50 com 5. Então, 2/3 de x é igual a 10 vezes 3. Vou resolver aqui, ó, aqui em cima. 2/3 de x igual a 30. X vai ser igual a 30 vezes 3 sobre 2. X igual a 90 por 2. X igual a 45 dias. Se a gente fizer aqui, ó, 2 dividido por 3, vamos ver quanto é que dá, só para ter uma ideia. Tá? Eu vou resolver para a gente ver se esses números aqui, ó, o que aconteceu com esses números, porque aqui diminuiu. Se aqui diminuiu, o que acontece? 3/5 deve ser menor do que 2/3. Tá? Se eu diminuir aqui, aqui também vai diminuir. É bom a gente fazer essas continhas para ganhar habilidade. Então, aqui, ó, 0,6 vezes 3, 18. Sobrou 2. Com 0, 6 vezes 3, 18. Temos aqui uma dízima periódica. Então, é 0,666. Então, esse daqui que dá 0,666, né, uma dízima, 50 dias. Agora, se eu fizer aqui 3 para 5, 0,0, 6 vezes 5, 30. Note que esse daqui é menor. Aqui é só 0,6. Então, é menos dias realmente. Então, podemos marcar aqui sem medo, 45. Vamos para o próximo. Questão 14. A questão 14 já entra em regra de 3 composta. Essa lista tem 16 questões, das quais 13 são de regra de 3 simples, principalmente simples e inversa, e 13, né, no caso, e 3 são de regra de 3 composta. 5 pedreiros, trabalhando 8 horas por dia, durante 4 dias, constroem um muro. Se um pedreiro for demitido, o total de horas por dia que os demais pedreiros devem trabalhar para construir um muro com as mesmas características do primeiro durante 5 dias é. Então, tem aqui, ó, número de pedreiros, vamos anotar as informações. Número de pedreiros, nós temos aqui horas por dia que eles trabalham. Aqui o tempo, né, dado em dias, quantos dias eles trabalham para construir. 5 pedreiros, trabalhando 8 horas por dia, durante 4 dias. Situação inicial. O que mudou? Um pedreiro foi demitido, agora você só tem 4, e eles trabalham aí, ó, ele quer saber, né, o total de horas por dia que eles vão ter que trabalhar durante 5 dias. Então, temos as novas informações. E como é que eu resolvo aqui a regra de 3 composta? Primeira coisa, onde tem a variável que você quer encontrar, você vai colocar aqui na frente. 8 sobre x, sem mudar nada, e colocar o sinal de igual. Agora, o que você vai observar? Presta bastante atenção. Esquece aqui um pouquinho o tempo, deixa só essa parte aqui. Ó. Você precisa analisar essa parte aqui para saber se vai ficar 5 sobre 4 ou 4 sobre 5. Se você tinha 5 pedreiros,
Eles trabalhavam 8 horas por dia. Se você diminuiu aqui para 4, o que você vai precisar fazer para compensar? Aumentar. Aumentar as horas. Você tem menos pessoas, então você precisa de mais, eles trabalhando por mais tempo. Como as setas foram trocadas, aqui você vai colocar 4 sobre 5. Vezes, vai fazer a mesma análise agora com a outra variável. Você vai pegar a variável tempo, vai analisar aqui, ó. Então, agora a gente está analisando esse pedacinho. Se você tem mais dias para trabalhar, imagina que você tinha 4 dias e agora tem 5. Você vai precisar trabalhar 8 horas ou menos. Você vai precisar de menos. Tá? Você não vai precisar de tantas horas, porque você tem mais dias para poder trabalhar. Então, aqui, como as setas são trocadas, é 5 sobre 4. E aí, olha só, 8 sobre x é igual a 20 sobre 20. 8 sobre x é igual a 1. 20 sobre 20 dá 1. X vezes 1. Então, x é igual a 8. Ele vai precisar aqui, ó, que eles trabalhem 8 horas por dia. Por quê? Olha só que legal. Ele diminuiu aqui um pedreiro, mas ele aumentou um dia. Então, na verdade, ele não mudou aqui essa relação. Continuou sendo aqui 8. Gabarito. Letra A. Muito legal essa questão. Questão 15. Está chegando ao final, não fica triste, tá? Mas é isso mesmo. É o que você precisa estudar da Banco IBFC. Para realizar um serviço foram necessárias 4 pessoas trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias. Então, número de pessoas, 4 horas por dia, são 6. E o tempo, né, dado em dias, são 5. O total de dias necessário para que 3 pessoas fizessem o mesmo serviço, trabalhando 8 horas por dia, mantendo-se o mesmo ritmo, seria. Então, teu x agora está aqui. Vai colocar na frente, 5 sobre x, e vai fazer aquela análise aos pares. Número de pessoas caiu, vai precisar de quê? Mais dias. Então, eu coloco o inverso, 3 sobre 4. Vezes, agora analisa aqui as horas. Agora está trabalhando mais tempo, 8 horas por dia. Então, precisa de menos dias, 8 sobre 6. Daqui nós escrevemos 5 sobre x igual a 24 sobre 24. 5 sobre x igual a 1. X é igual a 5. Tá? Esse x multiplica 1, vem para cá. Está aqui, igual a 5. Gabarito, letra A. E ele traz aí uma estrutura bem parecida com a anterior, tá? Bem parecida mesmo. E a questão 16, que é a última questão da lista, diz aqui o seguinte. Para pintar um edifício, foram necessários 3 pintores, trabalhando 7 horas por dia, durante 40 dias. O total de dias necessário para se pintar um edifício idêntico, dispondo-se de 4 pintores, trabalhando 5 horas por dia, seria. Então, vamos para o nosso cálculo. Número de pintores são 3. Trabalha aqui horas por dia. Eles trabalham 7. E o tempo dado em dias, 40. Tá? O total de dias que ele quer, então, aqui é o nosso x. Necessários para se pintar um edifício idêntico, dispondo-se de 4 pintores, trabalhando 5 horas por dia. Mesmo processo, 40 sobre x igual, aumentou pintor, precisa de menos dia. Então, aqui você tem o inverso, é 4 sobre 3. Tá? Você observa as setas, ficou o contrário, inverte aqui a ordem, vezes, aqui no caso, se você está trabalhando menos horas, você precisa de mais dias. As setas também são trocadas. Então, aqui vai ser 5 sobre 7. E agora a gente faz a nossa continha. 40 sobre x é igual a 20 sobre 21. Tá? Aqui eu posso simplificar esse zero direto, não tem problema. Mas também eu posso fazer o seguinte, ó, 20x é igual a 40 vezes 21. X é igual a 40 vezes 21 sobre 20. X é igual a 2 vezes 21, que é igual a 42. Gabarito, letra C. Como já sabem, eu não gosto de enrolação, eu vou direto ao ponto. Essa foi a resolução, 16 questões, regra de 3, Banca IBFC, bons estudos e até a próxima.